Tudo bem. Bom, primeiro, quero comentar aqui, ó. Presente, para os demais, vamos assistir depois, vou assistir a aula depois. Eu atualizei alguns materiais aqui no Moodle. Então, tem aqui alguns exercícios, alguns materiais sobre a transformada de Laplace, né, que estão disponíveis, né, no Moodle. Vou mostrar aqui a resolução. Pelo menos um. Então, assim, aqui tem exercícios. No final ali uma seção dentro desse capítulo, tem exercícios de utilização das propriedades, né, cálculo da transformada inversa, cálculo de resolução de problemas de valores iniciais usando a transformada de Laplace. E, então, assim, para resolver esse tipo de exercício, como por exemplo a gente está vendo na tela, né, em que tem as funções, né, f de s são dadas, e aí pede para calcular a transformada de Laplace inversa da expressão dada ali. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que, né, a partir da expressão dada aqui, a pessoa tem que olhar lá naquela tabela, aparece na página 169, né, tem aqui diversas fórmulas, né? Então, a pessoa tem que saber identificar, isso aqui cai numa exponencial, cai num polinômio, um seno, um cosseno, ou então tem alguma dessas propriedades de deslocamento aqui, né? Quando tem deslocamento em S, tem que multiplicar f de t por uma exponencial, né? Quando tem uma multiplicação de uma f de s por uma exponencial e menos s, tem a função degrau aqui. Então, isso tudo, né, tem que utilizar, além de, eventualmente, decomposição em funções parciais, né, e outras técnicas. Então, eu vou aproveitar aqui, vou resolver um desses problemas de valores iniciais, o problema 12 aqui, vou resolver, e no desenvolvimento da solução desse problema, né, a gente vai usar as fórmulas que relacionam derivada primeira e derivada segunda, né, da transformada com a transformada da própria função, né, as condições iniciais que aparecem ali, e lá no final, né, a gente vai ter que usar a transformada inversa. Então, a gente vai usar praticamente, né, todas as propriedades que foram utilizadas até agora,
além dessa habilidade algébrica, né? Trabalhar com as frações algébricas, com aquelas expressões que são oriundas ali da aplicação da transformada. Obrigado. Okay? Então, assim, nesse tipo de desenvolvimento, né, a gente, digamos, o mais usual é a gente partir da equação diferencial dada, né, e aí a gente vai calcular a transformada de Laplace da equação. A gente vai calcular a transformada de Laplace aqui do lado esquerdo, e a transformada de Laplace da equação do lado direito. Então, sempre é bom a gente lembrar, né, que a definição da transformada de Laplace de uma função f de t qualquer é a integral de 0 até mais infinito e na menos st vezes a f de t dt. Essa é a fórmula, né? A integral imprópria e é resultante da definição da transformada de Laplace, né? E assim, a gente tem, né, para quem está estudando pela primeira vez esse tópico, né? A transformada de Laplace é resultado, né, do desenvolvimento natural do cálculo integral, do cálculo diferencial, da matemática que procurava, então, desenvolver técnicas de resolução de problemas que foram se sofisticando, né, com o passar do tempo. Então, essa ferramenta, essa transformada de Laplace, como é já conhecida, ela se mostrou bastante eficaz para resolver equações diferenciais de primeira e segunda ordem, problemas de modelados por equações diferenciais parciais e outros tipos de problemas. Bom, então toda vez que a gente tem que calcular a transformada de Laplace de uma função qualquer pela definição, eu tenho que calcular essa integral, né? Em particular, por exemplo, como é que eu calculo, né, a transformada de Laplace de zero, né? Que é a integral de 0 até mais infinito
de N menos ST vezes 0 dt. É só substituir ali, né, a f de t, que é zero, né, na definição. Bom, mas quando eu multiplico, né, multiplico essa exponencial aqui por zero, né, fica integral de 0 até mais infinito, de 0. Né? E a integral de 0 é 0, independente do intervalo. Né? Então, por isso que a transformada de Laplace da função identicamente nula é também a função identicamente nula. Certo? Mesmo que o intervalo seja um intervalo de 0 até infinito, essa integral vale 0. Não, eu estava confundindo a integral de 0 com a integral de 1, que daí virava t. É diferente. Então, aqui do lado direito, né, da equação vai dar 0. E aqui do lado esquerdo, eu vou separar, né? A transformada da derivada segunda, duas vezes a transformada da derivada primeira, mais 5 vezes a transformada do y, pela propriedade da linearidade. Tá? A propriedade da linearidade ela é válida porque a transformada de Laplace é uma transformada integral, né? E a integral satisfaz a propriedade da linearidade, né? A soma de duas integrais é integral da soma, né? E quando tem alguma constante, ela fica multiplicando a integral. Então, uma vez que vale a propriedade da linearidade na integral, vale para a transformada de Laplace aplicada a um conjunto uma soma, né, de várias parcelas. Tá? Aí chega aqui, né, na transformada da derivada segunda, certo? E a gente tem aquelas fórmulas que aparecem ali no livro texto, que a gente já comentou ali em aulas anteriores, né? Vou dar uma olhada aqui para o pessoal que vai depois. Esse mesmo capítulo, né? Mais ou menos por aqui. Aqui é a transformada da derivada primeira e aqui é a transformada da derivada segunda. Né? Então, as fórmulas que aparecem ali no livro e que, por questões de notação, a gente deve sempre fazer alguma adaptação. Então, a transformada de uma f' de t, escrito ali, ó, é S vezes a transformada da f de t menos a f de 0. E a transformada de Laplace da f de duas linhas de t, S ao quadrado vezes a transformada da f de t, menos S f de 0, essas fórmulas estão presentes aí como consequência. Onde é que saem essas fórmulas? Bom, daquela definição dada ali, né, integral de 0 até infinito, do produto de N menos ST, vezes f de t dt, né, usando a integração por partes, né, a gente transforma um produto, né, pela forma de integração por partes em duas parcelas, integra por partes, calcula o limite. No caso da derivada primeira, resulta nessa expressão. O que ela está dizendo, então? Dentro da transformada, a derivada equivale a multiplicar a transformada por S. Né? E derivar duas vezes equivale a multiplicar a transformada por S ao quadrado. Então, cada vez que a gente deriva, né, na transformada de Laplace, está multiplicando a transformada por S. Né? Que é uma coisa que deve se esperar, porque tem aquele N menos ST lá dentro da integral. E tem aqueles termos ali aditivos. Né? Então, fazendo a adaptação, né, lembrando que a gente vai usar sempre essa notação aqui, na transformada de y de t,
gente vai representar por y de s. Nesses desenvolvimentos que a gente está fazendo aqui, de utilização da transformada de Laplace para a resolução de equações diferenciais ordinárias de medida de segunda ordem, chamados problemas de valores iniciais. Tá? Então, ó, transformada da derivada segunda, né, fazendo a adaptação ali, ó, da notação vai ficar s ao quadrado vezes o y de s, né, que é a transformada do y de t, menos s vezes o y de zero, menos o y' de zero. Tá? Mais 2 vezes a transformada da derivada primeira, que é s vezes y de s, menos y de zero. Né? Mais 5y de s igual a zero. Tá? Certo? Então, a gente vai ter que substituir, né, as condições iniciais, que são dadas junto com a equação, agrupar os termos semelhantes que aparecem aqui nesse desenvolvimento, resultando em s ao quadrado de y de s. Tá? Vamos fazer aqui a substituição. Então, vai ficar s vezes 2 menos 1 mais 2 vezes s y de s menos 2 mais 5 y de s igual a zero. Né? Então, me dá 2s aqui, opa, menos 2s. Por que do menos 1 ali? Onde? S ao quadrado, YS menos S vezes 2 menos 1. Sim, sim. Ó, o y de zero é 2, né? Sim. E o y' de zero é menos 1. Sim. Então, eu estou substituindo menos 1 no lugar do Tá. y' de zero ali. Tá. Tá? Não, tem que... cheio desses detalhes aí, né? Então... Eu recomendo, assim, fazer passo a passo, tá? Porque são muitos sinais de menos, tem parênteses, né? Então... É muita troca também. Então, vai fazendo, né, detalhadamente para não se atrapalhar com os sinais, né? É bastante fácil a gente se atrapalhar. Então, aqui, ó, tu vai agrupar primeiro esses termos aqui, ó. Todos os termos que contêm o y de s, né, eles têm que ficar do lado esquerdo da equação, e os demais tu vais jogar lá para o lado direito do sinal de igualdade. Vai ter s ao quadrado, mais 2s, mais 5. Né? Tá? Ó, vamos conferir aqui. S ao quadrado, mais 2s, mais 5. Tá? Igual. Ó, esse menos 2s aqui, que está do lado esquerdo, né, vai aparecer lá como 2s. Mais 1 é menos 1. E o menos 4 é mais 4. Bom, então, o y de s é 2s menos 10 mais 3, né? Menos 1 mais 4 é mais 3.
S ao quadrado mais 2S mais 5. Bom, então assim, das duas uma. Ou a tabela já vai resolver direto, né, no cálculo da transformada inversa. Vamos supor lá que tu tenha, né, a felicidade, né, de encontrar um resultado que já está pronto, digamos assim, né, na própria tabela, né, porque essa tabela contém alguns resultados, né, sim, muitas tabelas diferentes, né? Opa, É 169. Aí 69, tá. Obrigado. Ó, essa tabela tem diversas fórmulas, né? Mas existem tabelas mais extensas. Então, se a gente conseguir identificar tal fórmula, né? Beleza. A gente aplica a fórmula e está resolvido, né? Mas dificilmente vai acontecer de a expressão obtida ali ser exatamente, né, alguma dessas da tabela. Em alguns casos acontece. Se acontecer, então, usa a transformada inversa, né? Tantas quantas forem as parcelas, e está resolvido o problema. Do contrário, tem que fazer alguma álgebra, né, que possa transformar, né, aquela fórmula num caso particular da tabela, e aí, né, ou usa alguma propriedade. Então, no caso da expressão que a gente tem ali, 2S mais 3 sobre S ao quadrado mais 2S mais 5, né, como o denominador, né, é um polinomial de segundo grau, enquanto o numerador é um polinomial de primeiro grau, não tem como dividir esse polinomial por esse. Tá? A gente só pode fazer divisão de polinômios se o grau do numerador for maior ou igual ao grau do denominador. Como esse aqui é menor, o grau é 1, aqui o grau é 2, então não tem como efetuar a divisão. Tá? Descartado. Uma outra possibilidade seria fazer a decomposição de frações parciais, né, dessa expressão. Então, para que isso seja possível, né, nós temos que calcular primeiro as raízes do denominador. Por quê? Se as raízes do denominador forem raízes reais, aí a gente consegue fazer a decomposição em frações parciais. Tá? Se forem raízes complexas, não será possível. Já vi que então. Exatamente. É o que vai acontecer, né? Menos 2, mais ou menos, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5 sobre 2. Então vai ficar menos 2, mais ou menos, raiz de 4 menos 20, que é menos 16. Isso aqui não é um número real, é um número complexo. Né? Pertence aos complexos. Então, quando as raízes, né, do polinômio quadrático que aparece aqui forem raízes, cada caso é um caso. Né? Aqui nós temos um polinômio de primeiro grau dividido por um polinômio de segundo grau. Não tem um outro fator aqui, só tem esse polinômio. Tá? Então, esse polinômio quadrático aqui, sendo um polinômio cujas raízes são números complexos, eu não consigo fazer a fatoração. O que é a fatoração? Esse aqui, por exemplo, vamos supor que eu tivesse lá o polinômio S ao quadrado menos 2S mais 3, por exemplo, igual a zero. Tá? Se eu calcular as raízes desse polinômio, eu vou ver que uma raiz é 1 e outra raiz é 2. Deixa eu ver. Não, menos 3S mais 2. Tá? É fácil ver que uma das raízes é 1, né? 1 menos 3 mais 2 a 0, e a outra é 2. 2 ao quadrado é 4, menos 6 mais 2 a 0. Então, quando as raízes são reais, eu consigo fazer isso aqui, que a gente chama de fatoração. E aí, nesse caso, eu conseguiria fazer a decomposição em frações parciais, conforme a gente já viu aí em exemplos anteriores. Tá? Como não é esse o caso, este polinômio quadrático que aparece aqui,
é chamado de irredutível. Tá? E aí a gente pode fazer um processo que é chamado de completamento de quadrados, que consiste em enxergar esses dois termos que aparecem aqui inicialmente, tá? Como os dois termos de um quadrado perfeito, e falta eu descobrir o terceiro. Tá? O que é o quadrado perfeito? É o resultado desse desenvolvimento aqui, ó. Quando eu tenho uma soma dessas três parcelas bem certinhas ali, isso é chamado de quadrado perfeito. Tá? Por exemplo, ó, S ao quadrado mais 6S mais 9. Isso aqui é exatamente S mais 3 ao quadrado. Tá? Então, tu tem que olhar este polinômio ali e tem que descobrir o que precisa ser feito para completar o quadrado. Ó, então, tem que comparar esse termo aqui, ó, com esse. Né? Então, no exemplo aí do problema de valor inicial dado, o 2m é igual a 2. Tá? Então, m é igual a 1. Já deve ter visto isso lá em cálculo, né? Aquelas técnicas de integração, aquelas coisas. Tá? Cálculo eu não me lembro, mas eu me lembro do ensino médio, mais ou menos. Isso, o ensino médio também, em alguns casos, o pessoal apresenta. Então, essa expressão aqui, ó, ela pode ser escrita assim. Né? Que é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Então, o nosso quociente ali, ó, fica escrito como S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Acontece que, se a gente olhar de novo, né, a nossa tabela ali, ó, as formas que recaem em seno e cosseno sem deslocamento são essas formas aqui, A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado e S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Tá? Quando tem deslocamento, que tem isso aqui, ó, chama de deslocamento, quando tem essa subtração aqui, ó, pode ser menos ou mais, né? No livro ele escreve menos. Tá? É uma constante, dividido por S menos A ao quadrado mais B ao quadrado, ou S menos A, tá vendo? Tem que ter, quando é no caso do cosseno, tá? Que está multiplicado pela exponencial lá, ó, quando tem deslocamento no denominador, tem que ter o mesmo deslocamento também no numerador. No caso do seno, não precisa, porque o S só aparece embaixo. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai introduzir, né, aquele deslocamento ali no numerador para poder acompanhar o deslocamento que está aqui. Tá? Então, esse S que aparece aqui, ó, ele é somado com 1 e subtraído com 1. E aqui, dentro daquele parênteses, que multiplico 2, eu vou botar um outro parênteses aqui, ó. Aí eu vou ter, usando a propriedade distributiva, tá? E aí
nós vamos agora reescrever, né, o y de S da seguinte forma. Então, vamos separar assim. Mais então, se a gente compara essas formas que a gente já conhece lá dos exemplos anteriores, né? A gente sabe o seguinte, quando a gente calcula o transformado de seno de A vezes T, resulta em A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Veja que não tem deslocamento. E a transformada de Laplace do cosseno é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, tá? Sem deslocamento. Bom, acontece que eu tenho um deslocamento aqui, né? Aqui já está compensado, digamos assim. Só que aqui, no caso desse fator, ó, tu observa que o A ao quadrado aparece aqui no denominador e aparece o A lá no numerador. Tá? Então, a gente tem que fazer o primeiro ajuste, que é multiplicar por 2 ali o numerador. E dividir por 2. Para fazer esse ajuste. Então, aqui está pronto agora, ó, porque já identificada a fórmula que recai no seno, recai no cosseno sem deslocamento, a gente vai aplicar a propriedade do deslocamento em cada uma delas. Isso não daria problema em relação à outra na esquerda, porque você tá multiplicando por 2 e dividindo por 2 da direita. Na esquerda não altera, porque estão separados por uma adição, né? É como se tu estivesse multiplicando por 1 somente essa fração aqui. Então, não está alterando a primeira. Tá. Então, só para a gente deixar exatamente no mesmo formato da tabela do livro, vamos reescrever ainda da seguinte forma. Então, com isso, a gente pode olhar aqui, ó. Olhando para a primeira das formas, ó. O A é menos 1. Observa que o A aparece aqui e aqui. O A é menos 1 nos dois termos, aparece lá no expoente da exponencial. E o B, que aparece aqui, no caso é o 2, né? Dentro do cosseno. Dentro do cosseno. Então está resolvido esse primeiro aqui. E o segundo, ó, o B vale 2, ó. 2 e 2 ao quadrado, né? Tá. E o A é menos 1, mesma coisa. E as constantes que aparecem na frente, elas vão multiplicar, né, pela linearidade. Cortar, então não vai dar problema nenhum. Isso, exatamente. Então, está pronto para a gente calcular a transformada inversa. Então, calculando a transformada inversa,
vem o seguinte, o y de t fica 2 vezes mais 1/2, transformada inversa de 2 sobre s menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, fórmulas 8, 9 e 10 ali, né? As fórmulas 9 e 10 da página 169. O y de t é 2e na menos t cosseno de 2t mais 1/2 e na menos t seno de 2t. Então, a técnica, né, essa aplicação da transformada de Laplace, neste caso, né, permite a obtenção da solução do problema de valores iniciais, né, mediante a aplicação da transformada e no final da transformada inversa e de algumas dessas propriedades, né, e no caso ali a técnica do completamento de quadrados. Neste caso aqui, a gente tem uma função que é como se fosse a solução de um problema de massa-mola que tem a presença de amortecimento, ó, que se retrata aqui, ó, no fator e na menos t. Né? Então, à medida que o t vai para mais infinito, né, essa função aqui vai tender a zero, né, quando o t for para infinito. Vamos fazer aqui o gráfico para a gente ver. Vou botar iniciar a 4, depois a gente vai testando. Aquele quarto aqui, ele tem pouco espaço aqui. Vamos botar de 0 a 3, vamos ver se fica aqui. Não sei. A condição inicial dele não era que ele começava em 2? Isso, começa em 2. Uhum. E a derivada é menos 1, né? Então ele aponta assim 45 graus para baixo, exatamente isso aí. Né? Alguns livros, né, sugerem construir esse tipo de gráfico
observando que o y de t, né, ele pode ser escrito assim, né, n a menos t, que multiplica o 2 vezes o cosseno de 2t mais 1 meio do seno de 2t. Esse fator aqui, lembra que a gente pode escrever como uma onda que tem fase. Né? Usando que o A vale 2 e o B igual a 1 meio, né? O θ, que é a fase, né, é o arco cuja tangente é 1 meio dividido por 2, ou seja, o arco cuja tangente é 1 quarto. Né? O arco cuja tangente é 1 quarto, é 0,24. 0,24. 0,24. E o R é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 meio ao quadrado. Isso aqui vai dar 2,5, né? QRT, 2 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado. 2,06. Então, o y de t, n a menos t, multiplica 2,06 vezes o cosseno de 2t menos 0,24, tá? Bom, então tu pode escrever, né, esse 2,06 aqui na frente. Então, como é que alguns autores, né, recomendam, vamos fazer a mão livre, né, o gráfico dessas funções? Vai botar aqui 2,06, aqui menos 2,06, ele vai traçar uma linha pontilhada da exponencial que vai decrescer, e aqui a mesma coisa, menos aquele valor lá. Infinito, né? Essas duas linhas pontilhadas tendem a zero. Tá? E o gráfico da função, né? Ó, aqui no ponto 2, tá? Observa que ela vai ter, então, um pico, né? Porque o pico vai acontecer quando o 2t for igual a 0,24, então, o t for igual a 0,12. Então, logo em seguida, ela atinge o pico e começa a fazer uma curvinha assim, ó. Fica a derivada. As condições iniciais era y de 0 a 2, né? Y de 0 igual a 2 e y de 0 igual a menos 0 igual a 2, y de 0 igual a menos 1. Os dois aqui são positivos, né? Então, isso que eu queria te perguntar do negócio do arco, não tem algumas regras que você tem que somar π? Mas aqui é o primeiro quadrante, né? Como os dois são positivos. Só Tá. Só se tu tiver o A e o B com sinais contrários, aí tem que somar o quadrante. Que é o segundo ou terceiro quadrante.
Então, é uma coisa assim, né? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Esse 2, é que o 2,06, aqui na escala, Não quer tentar fazer ali no canal para tipo, botar de 0 a 1? Deixar muito próximo. é que aqui, ó, o gráfico, quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico sem a, como está escrito ali, sem a fase. Opa. Vamos fazer aqui uma fase. Agora aqui vamos escrever. Aqui tem questões de arredondamento, né? Vamos ver como é que ele vai interpretar. Agora aqui dá 24. Tá vendo? Então, o que está acontecendo? Vem aqui, ó, tá? O decaimento já começa a ele começa a fazer efeito, tá? Ou seja, quer ver? Vou tirar a exponencial, tá? Vou tirar a exponencial. Aí tu vai, vou botar aqui do zero. Aí tá vendo a fase aqui, ó? Vou tirar aqui a exponencial. Como já está multiplicando por I no menos T, ele já está fazendo o efeito do decaimento. Tá vendo? É exatamente o mesmo gráfico que a gente tem aqui. Só que ali eu botei 0 a 3 e eu botei 0 a 4. Tá? Então a fase, ela aparece se tu fizer o gráfico só na combinação de senos e cossenos, que é esse pontinho aqui bem pertinho de zero, né, deslocado para o 0,12, onde atinge pela primeira vez o ponto máximo, depois atinge o ponto máximo de novo lá, e assim vai. Né? É a mesma coisa aqui. Ó. Aqui está bem claro, né? Que a fase realmente é o 0,24. Tá? Só como a frequência é 2, né, o primeiro ponto de máximo vai ocorrer no 0,12, não no 0,24. Tá? Quando a gente multiplica pela exponencial, o decaimento ele já começa a fazer efeito. Então a gente não vai perceber aquela voltinha lá. Né? Então, como eu estava dizendo ali, como é que alguns autores recomendam, tá? Essas linhas pontilhadas aqui, ó, elas são chamadas de envoltórias, né? da curva, tá? Por quê? Porque observa, este fator aqui, ó, né, ele varia entre menos 1 e 1. Como está multiplicado pelo 2,06 vezes a exponencial, o valor máximo vai ser 2,06, o valor mínimo 2,06. E vai ficar oscilando ali, né? Comprimido pela envoltória da exponencial. Então vai fazer isso aqui, ó. Ele não chega a atingir o 2,06. Não, ele atinge o 2,06. Não é que não atinge o 2,06. Se eu fizer do zero até mais infinito, no ponto t igual a zero, ele vale 2. Ele vai atingir o 2,06 em algum ponto negativo lá. Ah, tá. Como não existe ponto negativo. Isso, né? Se a gente fizer, por exemplo, vamos botar aqui no... Se botar de menos 1 a 2. Isso, vamos botar de menos 1 a 3, vamos ver se vai. Acho que já vai ser o suficiente.
Olha lá, tá vendo? Ó? Ele atinge o máximo ali. Tá, entendi. Tá? Certo? Então, é uma técnica bem interessante, porque a gente vê aqui que, dependendo, né, do intervalo que tu escolhe, não fica um gráfico, né, bem legível, assim, que não vem direitinho. E ali, então, tu desenha ali a pontilhada na parte superior, na parte inferior, que vai ser é chamado de envoltória. Ela vai envolver o produto com a função trigonométrica, usando o fato de que o cosseno é limitado entre -1 e 1. A parte mais difícil da teoria de Laplace é exatamente a parte de você descobrir o que fazer para chegar perto da que já tem no gráfico. Na verdade, assim, a gente está vendo aqui, né, as propriedades iniciais, tá? Transformada primeira, derivada primeira, derivada segunda, né? A gente já viu a função de Heaviside, que ela é uma função, digamos, um pouquinho diferente daquelas que são mais comuns no cálculo. E a gente vai ver, então, algumas outras operações, né, que são a convolução, a transformada da função delta. Né? O que é o delta? O delta é na verdade, é um conceito um pouquinho diferente, não é exatamente uma função. Tá? Ela é chamada de função delta, e alguns livros apresentam como o delta de Dirac. Tá? Então, é um modelo matemático que é chamado formalmente de distribuição. O que ela tem? Ela tem o objetivo de representar forças muito grandes, né, de uma magnitude quase infinita, e aplicadas num ponto. Tá? Imagina assim, ó, vou pegar aqui, né, toco aqui na parede, assim, certo? Então é como se fosse uma pressão, né, muito grande concentrada num ponto. Então, é muito difícil de tu representar isso por uma função matemática elementar. Né? Então, assim, ó, uma tempestade cai um raio. Como é que tu representa matematicamente, numa equação, a presença de um raio? Então, essas ideias, né, levaram ao Dirac, outros caras aí desenvolveram essa teoria das distribuições, o delta, ele é quando tem uma fonte, chama fonte pontual, né? Imagina se tem um circuito, tá? Daí tu dá um estímulo assim, né, uma quantidade de carga muito grande num intervalo de tempo muito pequeno. Isso é uma maneira de ser representada pela função delta. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma resposta a esse estímulo, né? E esse tipo de problema tu não consegue resolver pelas técnicas mais elementares. A transformada de Laplace consegue resolver esse tipo de equação. Tá? Isso é bem interessante essa aplicação da transformada. E outra coisa, né? Qual é o curso que faz? Engenharia mecânica. Mecânica, né? Por exemplo, tem certas situações que tu tem, a gente estudou o sistema massa-mola com uma massa presa à extremidade de uma mola. Tem certos problemas que tu tem duas, né, ou três massas presas a molas, né? Então tu vai ter um sistema de equações diferenciais, como é chamado. Tá? Quando tu tem um sistema de equações diferenciais, tu pode também aplicar pelas propriedades as propriedades de Laplace para resolver. Tá? Tu não consegue resolver por técnicas elementares. Então, tem uma série de possibilidades da transformada que permite resolver problemas que a matemática mais simples não resolve. Entendeu? Isso aparece aqui já. É que a parte mais difícil da teoria de Laplace, da transformada de Laplace, é exatamente essa parte do gráfico. Você ver, conseguir o valor que você tinha conseguido no começo, tipo 2s mais 3 dividido por s ao quadrado, mais 2s mais 5. E daí você vê ali, não tem. Aí a parte mais difícil que eu vi é você conseguir modificar para chegar a isso. Sim, sim. Isso realmente porque aí tem essa parte de álgebra, né? Tem uma série de situações. Ó, no caso ali, as raízes do denominador eram números complexos, não tinha como fatorar. Né? Mas tem casos que dá para fatorar. Então,
Então, são muitas situações diferentes. Realmente, essa parte exige um pouco de tentativa e erro. Né? Tu vai fazendo, aí tu começa a enxergar. Isso é tal propriedade. Tá? Eu, por exemplo, como já tenho familiaridade, né? Eu já sei, bom, raiz complexos, vou ter que fazer completamente quadrado. Eu já viu que não dava para dividir um pelo outro, porque o de baixo era maior que o de cima. Isso. Que é uma propriedade que eu já tinha esquecido. Então, exatamente, são coisas que tu já viu em outro contexto, né? Mas, isso eu já vi, são coisas que vão ficando, né? Não utiliza com tanta frequência. E tem assim, ó, se a gente olhar aqui essa tabela que a gente está vendo lá na coleção, tem uma mesma fórmula, tem várias possibilidades de tu calcular a transformada inversa. Né? Então a questão é toda essa, como é que tu vai enxergar? Por que no caso eu enxerguei o complemento de quadrados? Mas eu vi outra possibilidade. Bom, beleza. Se encontrou outro caminho que leva ao mesmo resultado, que é correto, não tem problema nenhum. Né? A ideia é conseguir usar as propriedades, né? Não precisa ser necessariamente como o professor faz. Por exemplo, essa fórmula aqui, ó, a fórmula 16, tá? Ela permite, em certos casos, quando tem produtos de funções da forma f de s vezes g de s, calcular transformada através dessa expressão aqui que chama convolução. Tá? A convolução é uma das inúmeras maneiras de se calcular a transformada inversa quando a gente tem um produto. Tá? Quando é que ela se torna vantajosa, se mostra vantajosa, por exemplo, acaba sendo uma boa alternativa. Quando essas funções que aparecem aqui nessas integrais, aqui, ó, são funções simples o suficiente para tu não precisar calcular, né, usar técnicas de integração muito sofisticadas. Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui da fórmula 16. Vou pegar aqui um exemplo dessa fórmula. Vou pegar um outro problema aqui. Deixa eu só fazer uma conferência antes de tu copiar, só um minutinho. Tá? Uhum. Ok. Então, a gente vai fazer, aqui no caso da transformada de Laplace, novamente aplicada a equação. Nós teremos a transformada do y duas linhas, duas vezes a transformada do y', e aqui a gente já sabe que dá zero. Tá? Então aqui nós teremos transformada da derivada segunda, duas vezes a transformada da derivada primeira, mais três vezes o y de s.
Então, se tu fizeres todas as simplificações, né, observando que o y de 0 vale 0, vai ter, ó, aqui vai dar s vezes 0, e a derivada do 0 é 1, mais 2s y de s menos 0, né, isso aqui vale 0, tá? Mais 3 y de s igual a 0. Tá? Então, esse cara aqui vai desaparecer, né? Tu vai ter s ao quadrado, mais 2s, mais 3 de s, e aquele 1 que está ali sozinho, né? Vai aparecer do lado direito. Viu? Então, né, o y de s observa que esses termos aqui, ó, é praticamente semelhante à equação característica lá da anterior. Bom, aí é aquele exemplo que a gente estava falando antes. Vai calcular as raízes do denominador, tá? Vai ver ali que as raízes vão ser raiz reais, menos 1 e menos 2. Será que dá? Ah, acho que errei. Puxa, eu troquei aqui. Dá negativo aqui. E vai dar raiz complexa. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos consertar. Desculpe aí, mas eu quero mostrar um resultado aí. Só vamos trocar aqui. Aí a gente conserta. 3, 2, 3, 2, 2, 2. Aí sim. Agora sim. A gente vai chegar em duas raízes, menos 1 e menos 2, tá? As raízes aí dessa equação. Certo? Então, eu posso escrever isso aqui como 1 sobre S mais 1 multiplicado por S mais 2. E aí, para usar essa forma aqui, ó, a forma de 16, eu vou escrever como produto de dois fatores dessa forma aqui. E aí, pessoal, mas como é que tu escolheu esses dois fatores? Nesse caso, não tem muitas possibilidades. Pode ser que tenha, né, mais de uma maneira. Bom, então, o que deve orientar a gente? É verificar se aquele caso que a gente quer resolver tem algum caso mais simples. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Se for 1 sobre S menos A, é N A vezes T. Tá? Então, para adaptar, né, e usar a fórmula 16, tá? O que a gente vai fazer? Vai usar essa integral aqui, que é chamada integral de convolução. Então, como é que funciona isso, né, neste caso de cálculo da transformada inversa? Veja que se eu separar em dois fatores, f de s
1 sobre S menos 1, menos 1. G de S. 1 sobre S menos 2. A F de T correspondente é E na menos T. E a G de T correspondente E na menos 2T. Ok? Então, o que diz aquele teorema? A fórmula, tu vais fazer a convolução dessas duas funções. Então, o y de t, que vai ser a transformada inversa de 1 sobre s menos 1, multiplicado por 1 sobre s menos 2, vai ser a convolução de e na menos t com e na menos 2t. Esse aqui é o símbolo da convolução. Então, vamos fazer o cálculo ali. Né? Vai ser a integral de 0 até t, está vendo lá a definição, integral de 0 a t, de f de t menos tal, g de tal de tal. Tá? Então, o que significa isso? O primeiro termo vai substituir o t por t menos tal. Tá? E a segunda função, tu simplesmente vai trocar a letra t pela letra tal. A integral é na diferencial de tal. Tá? Alguns autores usam para não quiser usar o símbolo que é a letra grega, bota a letra U. Tá? T menos U, E na menos 2U deu. Mesma coisa. Tá? Aí o que tu faz? Tu usa o fato de que, nesse exemplo, são duas exponenciais, né? Tu pode juntar aqui, ó. Bom, aí vem, né, aqueles conhecimentos de integrais. Este fator aqui, o E na menos T, vamos fazer detalhadamente. E na menos T, menos tal, e tal. Tá? Eu posso escrever isso aqui assim. Quando tu tem soma, né, de fatores no expoente, equivale a multiplicar a potência mesmo a base. Essa integral é nessa variável. Esse fator aqui, ó, em relação a essa diferencial, ele é constante. O E na menos T. Então, vai ficar E na menos T, integral de 0 até T, e E na menos tal de tal. Tá? Então, vai ficar E na menos T. Qual é a integral de E na menos tal? É menos E na menos tal. Que vai calcular no zero no T. Então, o y de t é e na menos t que multiplica menos e. Opa, desculpa, que é menos tal. Menos e na menos t. Eu tenho menos com menos que dá mais, né? E na zero. Ou seja, o y de t é e na menos t que multiplica menos e na menos t, né? Usar a propriedade distributiva aqui, vai ficar e na menos t menos e na menos 2t. Então, tu vê, ó, é uma outra possibilidade, né, de resolução de cálculo da inversa. Tá? Esse problema, por exemplo, tu poderia fazer decomposição de frações parciais.
Mas eu te digo assim, ó, eu acho muito mais fácil fazer a convolução. Eu agora não saberia te dizer qual é mais fácil. Mas, claro, eu acho mais fácil porque, né, para mim, calcular uma integral infinita, esse tipo é uma tarefa que eu acho simples, mas o que, independente, né, dessa avaliação, né, essa fórmula produz, né, uma alternativa para cálculo da transformada inversa. E, claro, neste exemplo, né, as funções envolvidas ali são funções de tipo exponencial, tá? Então o produto é fácil de ser simplificado, é bem simples calcular essa integral. Né? Digamos que tem um produto que recai num fator, digamos, um desses fatores aqui na inversa, recai numa exponencial e esse aqui recai num cosseno. Né? Quando vai calcular a integral exponencial desse cosseno, fazer duas integrações por partes, aí já é bem mais trabalhoso. Uhum. Então, quer dizer... Depende da situação. Não, e depende muito da familiaridade que a pessoa tem com as técnicas de integração, né? Para mim não é tão difícil, mas comparando com esse exemplo, né, se fosse o caso, seria mais difícil de fazer, mas ainda assim, né, é uma coisa que está dentro do contexto. Né? Uhum. Eu acho assim, a decomposição de frações parciais, tá, é uma técnica que ela é útil, né, não tem nada de errado com ela, tá? Só que, né, tem aqueles detalhes lá, tem que agrupar termos e tal, então, tem que ficar bem atento ali naquelas expressões para não se enganar. Né? E além disso, né, observar que no final a gente tem como testar aqui, né, porque aí, ó, o que a gente tinha lá no início, né? Nós temos o seguinte problema. Y duas linhas, mais 3y' mais 2y, né? Depois que eu corrigi ali. E dá para verificar, né? Ó, é fácil fazer a conta dessa condição, por exemplo, né? Quando t vale zero, vai dar zero, porque vai ficar e na zero menos e na zero, 1 menos 1 vai dar zero. Derivar aqui, ó, vai ficar menos e na menos t mais 2e na menos t. Menos 2t. Menos 1 mais 2 no zero vai dar menos 1 mais 2 vai dar 1. Né? Certo? Então, e satisfazem a equação diferencial. Então, dá para verificar rapidamente, né, que realmente aquele cálculo. E neste caso aqui, né, são aquelas soluções, se a gente fizer a interpretação lá dentro do sistema massa-mola, né, é um sistema amortecido, né, como é chamado, criticamente, que não vai ter oscilação. Não tem funções periódicas presentes ali nos termos, né? Então, ela vai atingir um valor máximo lá de amplitude, de distância, né, do ponto de equilíbrio, digamos, tá? E vai voltar lentamente ao ponto de equilíbrio. Isso acontece quando o termo do meio ali, que é o que multiplica o y', né? No caso o coeficiente dele é 3, ele tem um amortecimento, né, que acaba tendo um efeito maior do que qualquer outro. Então ele é o efeito dominante, sabe? Ele domina os demais efeitos. Né? Então, para haver, né, um movimento oscilatório, que corresponde à existência de raízes complexas, né? Pela própria natureza da equação de segunda ordem, tá? O termo se a gente lembra lá, como é que é o cálculo da raiz quadrada, né? Dentro da raiz quadrada, das raízes, dentro da raiz quadrada é b ao quadrado menos 4ac. Então, se esse b ao quadrado ele for pequenininho, né, e o 4ac for maior, vai dar raiz complexa. Para isso acontecer, o termo de atrito, que é o b, ele tem que ser menor que o a e o c. Né?
termos de magnitude. Neste caso, o 3 é superior, as raízes são reais, acaba dando um sistema criticamente amortecido. Então, isso é bem interessante da gente analisar, né? Quando é que isso poderia acontecer, né? Uma situação assim, real? Na verdade, a gente percebe em certas aplicações quando tu vê assim, quando tu tem uma resistência que às vezes é usada para criar, por exemplo, uma situação de segurança. Por exemplo, quando tu vê esses veículos que têm uma porta traseira, né, um bagageiro, assim, aí eles têm aquele tipo de um amortecedor ali, né? A pessoa abre ou fecha e faz um movimento lento ali, certo? Exatamente para que evite o negócio de descer, assim, tá com a mão ali, se machucar, etc. Né? Então ele tem um movimento amortecido, né? Pode acontecer de ter uma massa, então, presa numa mola, né? E essa massa se deslocar dentro de um fluido que tem muita viscosidade. Então, essa viscosidade vai provocar um fator de atrito muito grande que vai resultar num movimento criticamente amortecido. Então, isso é uma das situações que pode ocorrer. No caso dos circuitos elétricos, né, quando tu interpreta, tu vê que o fator que é o correspondente ao fator de atrito é a resistência elétrica. Né? Então, a gente conversou na outra aula um tempo atrás. Tem certos aparelhos que têm uma resistência. O que é a resistência? Né? O próprio nome diz. É uma propriedade que alguns materiais têm que opõe resistência à passagem da corrente. Né? Então, tem materiais que são altamente condutores, né? Que têm uma resistência baixa. Tá? Então, quanto maior for a resistência, né, maior a dificuldade que a corrente elétrica terá de passar pelo material, os elétrons eles vão fazer força, digamos assim, eles vão ficar muito excitados. Né? Então, quando eles ficam muito excitados, eles vão provocar muito atrito com o material e vai gerar calor ali. É o que acontece com o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, né? Mesmo um televisor, se tu olhar assim, as pessoas nem percebem, né? O próprio computador, assim, você está trabalhando, está com o teu notebook, assim, bota em cima do corpo, tu sente que ele exala muito calor, né? Cara, ele fica muito tempo ligado. Então ele tem que ter, né, aquele dissipador de calor. Então todo material oferece mais ou menos resistência à passagem da corrente elétrica. Né? E quanto mais for a resistência, maior for a resistência, vai gerar mais calor, né? Às vezes gera mais ruído também, né? Mas a resistência tem essa propriedade, né? E às vezes eles fazem de propósito, né? Se o objetivo é gerar calor, no caso do ferro elétrico, né? Então coloca uma resistência maior, gera mais calor, bom, aí a pessoa que utiliza o ferro acaba obtendo, né, o efeito desejado, certo? Uhum. Mas então é isso. Te agradeço aí a tua participação. Vou caminhar para o encerramento aqui. Eu teria vindo na aula de quarta também, só que era muito